Oi, família querida, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada, que delícia ter essa oportunidade de estar com você em mais um consultório de família. Digo isso sempre de verdade, é muito bom ter esse contato com você semanalmente, poder contribuir com o seu conhecimento, contribuir com o bem-estar da sua família, contribuir com o que é dito aqui por meio dos profissionais, por meio de tudo que nós preparamos para te entregar, para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida da sua família. É aqui que nós falamos de saúde mental, saúde emocional, aqui nós falamos de relacionamento, aqui também falamos de fé. Aqui também falamos a respeito da vontade de Deus para a tua vida. E é certo que Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Não é possível que nós consideremos que o amor de Deus se manifeste em manter você escravo de vícios, escravos de maus pensamentos, de maus sentimentos, de más memórias, preso, presa a alguma coisa que te fez mal, como se nunca mais pudesse respirar ares novos e experimentar ser feliz. Afinal de contas, para que serviria a graça de Cristo, se não para nos alcançar, para nos fazer respirar os ares celestiais da vontade de Deus, do prazer de Deus comigo e com você? E isso precisa ser sentido na nossa casa, isso precisa ser experimentado pela família. Mas acontece que muitas vezes nós somos levados a considerar conceitos que simplesmente esbarram de frente e contradizem por completo a vontade de Deus para mim e para você. Quer ver uma coisa? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que usam a Bíblia para diminuir as outras, especialmente no que diz respeito ao gênero masculino e gênero feminino. Sim, há homens que vão se utilizar da Bíblia para, utilizando-se mal de textos bíblicos, dizer-se ele, homem, melhor do que a mulher. Usando a própria Bíblia para vir ao seu próprio desejo, fazer jus ao que ele pensa, ao que ele quer. Estou falando, por exemplo, de machismo, estou falando, por exemplo, de tomar textos fora do contexto para fazer valer o que pensa, o que quer. E isso também vale para outras ideias. Talvez alguém também pegue a Bíblia para defender o feminismo. Talvez alguém pegue a Bíblia para defender pena de morte. Talvez alguém pegue a Bíblia para defender o que quer que queira, tomando textos isoladamente ou sem conhecer o significado da palavra em si. E a gente precisa hoje aqui, então, conversar como família, nosso casamento, a criação dos filhos, a nossa visão de mundo, a nossa concepção daquilo que nos cerca no dia a dia, o nosso cotidiano, está realmente pautado na palavra de Deus? Será que ainda nós vamos encontrar homens que se valem, ou homens ou mulheres que se valham da palavra de Deus para então defender o seu ponto de vista? Ou nós seremos humildes o suficiente para dizer, até aqui eu sei porque eu aprendi nesta palavra e esta palavra é quem vai me dar a direção para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha vida social, para a minha vida em comunidade, para que eu então possa palmilhar esta estrada seguro de que não estou defendendo bandeiras, não estou defendendo política, não estou defendendo alguma coisa parecida assim, deixa eu pensar, como folhas de figueiras. Sabe, quando Adão e Eva pecaram, eles se viram nus. Estando nus, pensaram, vamos fazer para nós mesmos vestes. E então eles pegaram folhas e fizeram suas vestes para cobrir a sua nudez. Mas aquelas vestes não eram suficientes. Eram eles querendo dar um jeitinho para esconder a nudez. Aquelas vestes murchariam, aquelas vestes não eram a resposta, não eram a solução. Meus queridos, estamos correndo risco de continuamente estarmos buscando folhas de figueiras para resolvermos questões que são absolutamente inviáveis. Porque no fim das contas, o que valeu para cobrir a nudez de Adão e Eva foi aquilo que o Senhor, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso providenciou. Providenciou que a pele de um cordeiro no sacrifício que fora feita, porque foi o primeiro animal a ser morto,
para então trazer o entendimento de que o pecado, o maldito pecado, traria a desgraça que traria e trouxe, e que agora o derramamento de sangue, a morte, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, claro, seria a única chance de nós verdadeiramente sermos reconectados com o Senhor. Será possível que nós vamos continuar para defender o nosso ponto de vista, para nos defendermos daquilo que o pecado causou? Nós vamos continuar nos escondendo ou escondendo a nossa nudez, escondendo a nossa violência, escondendo a nossa incapacidade, escondendo os nossos pecados com folhas de figueiras? Será que vamos continuar tomando a palavra de Deus, escolhendo textos, muitas vezes usados fora do contexto, para fazer valer o nosso ponto de vista? Não é possível. Não é possível. Então hoje, mais uma vez, e você sabe bem que eu gosto de trazer a Bíblia, eu gosto de trazer a palavra, eu gosto de trazer pastores, eu gosto de trazer mulheres que também amam a palavra, eu gosto de trazer o contexto da família, saúde mental, emocional, sempre alinhado com a palavra de Deus, aprendendo em Deus. E hoje não vai ser diferente. E eu gostaria de ter a sua participação. Como sempre, nós estamos ao vivo. Eu convido você para ficar com a gente no nosso Instagram, no Facebook você pode inclusive acompanhar e aí inclusive compartilhar o que você está assistindo ali no Facebook. Mas para você participar, o que você diz? O que você entende sobre machismo, feminismo, Bíblia? Me diz. Manda lá no direct, no Instagram, manda nos comentários do Facebook ou no direct também, se não quiser expor alguma questão sua, não sei, fique muito à vontade. Então vamos começar aqui o nosso programa nesse entendimento que eu já compartilhei com você, trazendo também o meu convidado de hoje. Ele é teólogo, vai falar com a gente lá de Aracaju, ele está exatamente na Igreja Adventista Central de Aracaju. Um abraço a todos os amigos que estão aí cooperando nesse nosso encontro. Pastor Eliazar Domini, vem cá, boa noite, bem-vindo. Boa noite Darleide, boa noite a todos os nossos queridos telespectadores. É muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito bom tê-lo, pastor. Então já vamos direto ao assunto, porque é verdade que muitas pessoas ainda ficam bastante confusas com alguns textos bíblicos que dão margem a pensar que a Bíblia defende a superioridade do homem sobre a mulher. Então eu vou já inicialmente ler um texto bíblico e gostaria de ouvi-lo. E por que o pastor Eliazar está aqui comigo hoje? Especialmente porque eu assisti outro dia um vídeo que ele tratava do assunto e eu achei bastante pertinente, porque já era uma temática que eu gostaria de trazer. Então vou usar já um dos textos que eu vi no seu vídeo lá no canal Fala Sério Pastor, não é isso? Fala Sério Pastor. Eu vou ler aqui o que está na carta de Paulo aos Efésios, pastor, muito rapidamente, até por ser um texto bastante conhecido, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mas o que normalmente se ouve mais contundente é: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, da igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao marido. Pastor, é muito comum que isso seja visto de maneira pejorativa ao papel da mulher, ela ser inferiorizada e o homem ser posto no lugar de supremacia como cabeça. É isso mesmo? É esse o texto? Olha, Darleide, na verdade, tudo depende da ótica, da cosmovisão com que eu estou olhando para o texto bíblico. Se eu usar as lentes modernas, as lentes contemporâneas, se eu utilizar da minha cosmovisão, de uma cosmovisão atual, moderna, quem sabe uma cosmovisão, como você apontou, feminista ou machista, ou uma cosmovisão que seja destas linhas modernas, eu vou chegar sempre a uma conclusão equivocada. Se eu, entretanto,
utilizar a lente bíblica, utilizar a lente divina para estudar a Bíblia e compreender a Bíblia, porque ela se interpreta, aí eu vou chegar a uma conclusão assertiva, uma conclusão mais coerente, mais digna do contexto. E se eu olhar para a Bíblia a partir da minha própria interpretação, aí a coisa vai desandar. E quando as pessoas pegam esse texto, mulheres, estejam sujeitas aos vossos maridos, puxa, o homem é o cabeça, então dá a impressão de que a mulher está numa posição realmente de inferioridade. Só que o texto não termina aí, né? O texto ele continua falando sobre qual é a relação deste domínio do marido. Há aqui duas expressões, né? Sujeição e domínio, dá a ideia de sujeição e de domínio. Nós entendemos aqui que o homem é o cabeça, então ele estaria dominando, e que a mulher estaria sujeita. Mas que tipo de sujeição é essa? E que tipo de domínio é esse que o marido deve exercer? Eu acho muito interessante que Paulo, ele quando traz esse assunto, ele faz uma relação, a relação de marido e mulher comparada à relação de Cristo com a igreja. E aí, quando Paulo vai falar para os maridos, ele diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água e pela palavra. E aí, no verso 28, ele diz assim, olha, assim também devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Peraí, maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, de que tipo de domínio Paulo está falando aqui? De que tipo de sujeição Paulo está mencionando aqui em relação da mulher em relação ao marido? Não é um domínio de subserviência. Não é uma sujeição de subserviência a um domínio autoritativo, não é? Não é nada disso. Para eu entender que tipo de domínio existe entre o homem e a mulher, eu preciso entender qual é o tipo de relação de Cristo com a sua igreja. E aí, quando eu olho para Cristo e a igreja, eu percebo, peraí, Cristo violenta a igreja? Não. Cristo, ele, apesar da igreja ser falha, defeituosa, débil, não é? A igreja não é perfeita, feita de seres humanos frágeis e defeituosos. Qual é a relação de Cristo? Como é que Cristo trata a igreja, mesmo com suas falhas? Com amor, com zelo, com preocupação, com cuidado, com carinho. Ah, então esse é o domínio? Esse é o domínio. E qual é a relação da mulher para com, então, o seu marido? É a relação da igreja para com Cristo. Como é que a igreja deve se comportar em relação a Cristo? Tendo ele como o seu protetor, como aquele que está ali para lhe amparar, e não uma sujeição de, eu tenho medo de Jesus, Jesus ele é o meu Senhor e eu estou aqui com medo porque ele pode me agredir, ele pode... Não é esse tipo de relação que nós temos com Jesus. Portanto, não é esse tipo de relação que a mulher deve ter com o marido. E a relação do marido com a mulher deve ser uma relação de amor tão grande a ponto de, se possível, dar a vida por ela. Então, o domínio não é um domínio de uma autoridade para violentar, para massacrar, para humilhar. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas eu tenho que olhar pela ótica bíblica. Eu não posso olhar pela ótica atual. É isso, amados. E o texto de Efésios 5, a partir do verso 21, ainda diz, pastor Eliazar, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Já volto aí, tá? Deixa eu conversar aqui rapidinho com as minhas amigas, com os meus amigos, eu já volto aqui, tá? Pastor, queridos, aqui por gentileza, corta aqui para mim, que eu quero falar bem de perto com você aí de casa comigo. Vamos combinar, né? Eu quero aqui. Sujeitem-se cada um, uns aos outros, no temor de Cristo. Sujeitem-se, olha o texto, sujeitem-se cada um no temor de Cristo. Todas as vezes que nós nos perdemos do texto é porque nós não prestamos atenção. Todas as vezes é porque não entendemos ou não quisemos entender. Não é somente a mulher que se submete em Cristo ao seu marido, mas há um
marido que se submete em Cristo e a Cristo para fazer bem à sua esposa. Então, por isso, muitas mensagens vão chegando ao longo do tempo e a Carla diz assim, tema maravilhoso, gostaria de uma explicação sobre a submissão da mulher que muitos maridos acham que temos que ser tapete. Olha isso! E no meu entender, essa submissão que eles pensam não é a de Cristo. E ela tinha dito, pode explicar, por favor? Diz mais, a mulher não é submissa no contexto atual, deve sim haver respeito entre ambos os sexos. E aí que está a questão, né? Também a questão. A mulher não é submissa no contexto atual. Deve sim haver respeito entre ambos os sexos. Corremos o risco de também, como mulheres, estarmos perdendo a mão e entramos também numa via muito perigosa, de um tipo de enfrentamento perigoso, desrespeitoso, e então criando uma facção feminina contra uma facção masculina. Será? A gente precisa pensar nisso também, porque é muito provável. Pastor Eliasar, volta aqui comigo. De vez em quando eu faço assim, eu saio daqui, vou ali conversar com o pessoal bem tete a tete e vamos lá. Corremos o risco, se nós perdermos de vista o que realmente é a vontade de Deus para homens e mulheres, de começarmos ou de continuarmos nesse racha entre homens e mulheres e ainda enfatizando com tamanha força e com tamanho ódio que parece que os homens são uns lixos e que as mulheres são incríveis, que elas são muito mega nós, né? Eu como mulher posso dizer, muito superiores. E aí nós novamente corremos o risco de fugirmos do texto outra vez. Penso assim. Exato. E você? Exatamente. Na verdade, são os polos, né? Os polos, os extremos, eles sempre são perigosos. Quando você sai de um extremo para o outro, e porque às vezes, justamente por essa desigualdade ou por este pensamento de que o homem ele deve dominar, que o homem ele deve estar, né, à frente, por cima, e aí você vai para um extremo que é o machismo, aí alguns imaginam assim, então temos que enfrentar, então vai para um outro extremo que é o feminismo. Eu saio de um extremo e vou para o outro. E aí quando nós deixamos de lado, e eu sei que você deu essa ênfase no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, porque a premissa básica de Paulo é exatamente essa. Paulo vai discorrer acerca da submissão, ele vai falar sobre as relações entre marido e mulher, e ele faz o comparativo entre a igreja e Cristo, que a relação de Cristo com a sua igreja é a relação que deve haver dentro do lar, mas ele começa com uma premissa, e a premissa de Paulo é: todos sujeitem-se uns aos outros. Então, é uma sujeição mútua. Não é uma... E aí, como disse a pessoa que participou aí, mandando o seu comentário, não é com a cosmovisão atual de que a mulher seria, por exemplo, um tapete. Não, jamais. A Bíblia não... Em nenhum momento ela fala, ela expressa esse tipo de pensamento. E a gente vai ver isso muito claramente na vida e obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca tratou a mulher numa posição inferior, ele sempre tratou a mulher na devida posição dela. Então a Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo enxergar biblicamente, com a ótica bíblica, esta visão de que a mulher estaria numa posição subalterna, que a mulher seria o tapete, que a mulher estaria numa posição de inferioridade em relação ao homem. Entende? A má compreensão de alguns textos bíblicos é que levam algumas pessoas a concluírem que a Bíblia talvez tivesse um pensamento machista. Eu já vi algumas pessoas mencionando isso. Ah, mas a Bíblia ela é machista. Mas por que ela é machista? Porque diz que o homem é o cabeça da mulher. Tá, mas em que contexto o homem é o cabeça da mulher? Vamos para a Bíblia, vamos ver. Porque Paulo diz, olha, sujeitai-vos uns aos outros. Ele não começa dizendo, olha, todas as mulheres têm que ser submissas a todos os homens. Não. A premissa básica é sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, é uma sujeição mútua. E aí agora ele vai tratar das relações matrimoniais, mas tendo como referência quem?
Cristo e sua igreja. Perfeito. Quer entender como que deve ser a relação entre homem e mulher? É só ver como Cristo trata a sua igreja. Perfeito. Como é que o marido deve tratar a mulher? Como Cristo trata a igreja. Como é que Cristo trata a igreja? Com tanto amor a ponto de morrer por ela. E o apóstolo Pedro também vai fazer esse mesmo exercício, né? Ele vai falar para o marido, ele vai falar para a esposa, ele vai falar para os filhos, ele vai falar para os empregados, ele vai falar para todos. Agora, é preciso também esclarecer por que em muitas situações há muitas histórias registradas na Bíblia que dão a entender que era assim mesmo, que a mulher era tratada desse jeito, e pode dar a entender que a Bíblia não os defendeu, ou seja, que o escritor bíblico não defendeu, ou que o profeta não defendeu, ou que Deus não tenha defendido, por exemplo, para pôr fim à escravidão, ou para, no caso com relação às mulheres, né, que é o foco aqui, no caso, situações em que a mulher se pega em adultério, ela era tratada de uma forma, o homem tratado de outro. Por que há esses relatos na Bíblia? Porque pode realmente pensar, bom, era para ter havido uma repreensão direta e então ter trazido a mulher em pé de igualdade com o homem. O que acontece em termos de cultura, costumes, mas está na Bíblia. Exato. Nós temos que olhar para a Bíblia dentro do próprio contexto em que ela foi escrita. Nós vamos ver em muitos relatos bíblicos a tolerância de Deus, a paciência de Deus em relação ao seu povo, em relação àqueles a quem ele escolheu. Por exemplo, quando Deus chama Abraão num contexto de idolatria, num contexto de poligamia. É desejo de Deus que o homem tenha 3, 4 mulheres? Não. Abraão foi o pai da fé, um homem que nós invejaríamos a fé e a relação dele com Deus. Eu, com meus 11 anos de ministério, nunca tive o privilégio de dizer assim, eu escutei Deus pessoalmente falando comigo. Está na minha casa e de repente chega Deus, em forma humana, né? E se apresenta ali com mais 2 anjos. Nunca tive esse privilégio. Abraão teve. E mesmo assim, a gente vai ver Deus sendo tolerante com ele em relação à questão da poligamia. Você vai ver, por exemplo, o povo de Israel saindo de um contexto de cativeiro no Egito, e eles vão para a terra de Canaã, passam o Mar Vermelho. Se você observar, tentar bem, a quantidade de milagres, as coisas que Deus fez, era para ninguém duvidar do poder de Deus. Quer dizer, o povo de Israel viu as 10 pragas serem derramadas sobre o Egito. O povo de Israel viu 2 paredes gigantescas de água de um lado e do outro e passou em seco pelo Mar Vermelho, uma coisa simplesmente impressionante. E em nossos dias eu diria assim, rapaz, eu nunca mais duvidaria de nada. Passa-se o Mar Vermelho, chega do outro lado, Moisés sobe o monte, o que o povo faz? Bezerro de ouro e vai adorar. Quer dizer, o povo estava dentro de uma cultura tão idólatra e ouso dizer, tão influenciada por questões até de magia mesmo. A gente vê lá quando Moisés faz um milagre, os sacerdotes vêm e fazem, que o povo de Israel chegou a ver aquilo como se fosse algo normal, sabe? Tem um Deus que faz um milagre, mas eles também têm deuses que fazem seus milagres. Enfim, a cultura influenciou muito a nação de Israel. E aí você vai perceber Deus sendo tolerante com o povo de Israel em muitas situações, como você citou aí a questão da escravidão. Não era o desejo de Deus, nunca foi. Mas Deus foi tolerante com o povo de Israel em muitas circunstâncias. E é necessário dizer que estas culturas, de certa forma, influenciaram a maneira de tratar do povo. Por exemplo, o povo de Israel, pela dureza do coração deles, eles queriam divorciar por qualquer motivo. E Moisés foi meio que obrigado a dar a carta de divórcio. E quando a gente vai ao Novo Testamento, a gente vê Jesus falando o quê? Olha, não foi assim no começo. Mas pela dureza do coração de vocês é que veio então a carta de divórcio. Então a gente vai perceber que não era o ideal de Deus, mas ele foi tolerante e permitiu que isso acontecesse para que, de certa forma, ajudasse um povo que estava até a tampa, né, abarrotado da cultura local e de ensinamentos pagãos e de coisas ruins que Deus teve que ir lapidando ao longo do tempo. Então você vai ver situações que são estranhas a nós hoje, como essa questão do estupro, a questão da mulher, né? O homem teria que pagar o dote ao pai e tudo mais. A gente fica assim, acha um absurdo, mas naquela cultura, naquele tempo, o que aconteceria com a moça que ela
tivesse uma situação dessas e não se casasse. Ela seria fadada à vergonha eterna, ninguém casaria mais com ela. Quer dizer, não havia os direitos que nós temos hoje, emprego para uma mulher e tal, enfim. Então, aquela época era um contexto completamente diferente. Então, quando eu olho para a Bíblia, analisando o contexto em que ela foi escrita, observando como que foi a cultura e a tolerância de Deus, não era a vontade, mas a tolerância divina, aí a gente começa a ter um quadro mais amplo e dizer, peraí, então não é que Deus, ele tolera, ele apoia o estupro e que a mulher que passou por uma situação dessa, ela deva simplesmente hoje agradecer e casar com a pessoa, não tem nada a ver com isso, mas quando eu olho para o texto no seu contexto mais amplo, entendendo a cultura, entendendo os problemas sociais da época, a gente diz, não, peraí, então Deus ele foi sábio em agir dessa forma. Deus ele nunca erra, né? Ele sempre é sábio. E quando ele trabalha de determinadas formas, mesmo que nós não entendamos com 4.000 anos de diferença, né? A gente vai perceber que a mão de Deus conduzindo sempre foi com muito carinho e com muito amor e com preocupação de que o seu povo fosse bem assistido. Eu acho que fica bem a palavra tolerante, né? Deus tolerar, Deus paciente, Deus compassivo, Deus misericordioso, esperando que seres humanos limitados, em pecado, miseráveis, longe daquilo que havia sido o plano original de Deus, para que haja um resgate. Deus é tolerante, como de fato ainda o é nos dias de hoje. Ou vai dizer que o Senhor não tem sido tolerante conosco? Ou não vamos reconhecer que se Deus agisse de modo imediato, já não teria caído fogo do céu e consumido a todos nós? Mas nós temos uma dificuldade imensa de entender como Deus age ao longo do tempo para salvar e não para condenar. E aí nós olhamos para uma história ocorrida nesses longos milhares de anos, com culturas as mais diferentes, olhando para a experiência de povos que matavam seus filhos no fogo, que passavam seus filhos pelo fogo. Enquanto o Senhor, com sua misericórdia, agia no meio daquela cultura para salvar, para ensinar, chamou um povo duro, rebelde, mas para mudar a concepção desse povo, a visão desse povo. Somos nós que somos limitados para entendermos a Deus. É isso. Tão limitados que é muito difícil, pastor Eliazar e meus amigos que me acompanham agora. Olha o que vem depois do intervalo. Eu quero saber por que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 3, de que a mulher teria o seu desejo para o seu marido e que ele a dominaria. Por que Deus disse lá em Gênesis, quando Eva pecou, quando Adão pecou, ele disse, o teu desejo será para o seu marido e ele te dominará, mulher. Ih, quero é ver, hein? É daqui a pouquinho. Espero você. Machismo, Bíblia, família, feminismo, tudo junto, misturado, desavenças na família, destruições de lares, perturbações, traições, mentiras, enganos. A gente precisa dar atenção e conhecer a vontade de Deus para a família, ou então nós seremos levados cada vez mais pela enxurrada de pecado que tem lavado o mundo e levado a muitos de nós juntos, como se nós não tivéssemos a nosso favor a palavra de Deus, a graça de Deus. E pior ainda, quando nós somos religiosos, quando nós somos cristãos, quando nós temos a Bíblia na mão e nós não nos utilizamos da Bíblia como instrução, como ensino. E pior ainda mais, quando nós nos utilizamos da Bíblia para defender até mesmo os nossos pecados. Está aqui. Uma moça acabou de me escrever dizendo, Darleide, meu marido, deixa eu pegar aqui minha mensagem, o esposo da minha amiga traiu a esposa usando a Bíblia, o argumento para defender o seu pecado. Se Salomão e Davi tinham várias esposas, por que eu não? É um deboche, não é? É um deboche que se faz, não é possível, não é possível. E aí você pode dizer, não, mas isso é muito escancarado.
É mesmo. É muito escancarada a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de temor a Deus. É mais que conhecimento, falta de temor a Deus. Quando nós não temos a humildade de nos dobrarmos diante do Senhor e pedir a Deus misericórdia quando nós pecamos, sem fingirmos e sem fugirmos, dizermos: meu Deus, tenha misericórdia de mim. E ainda se utilizar da Bíblia como folhas de figueira para esconder-se, quando somente a luz de Deus, somente a palavra de Deus, somente o Senhor em sua palavra genuinamente nos oferece a oportunidade por meio de Jesus Cristo, a revelação do Senhor, para saber como o marido precisa agir com sua esposa, como é que Cristo age com sua igreja, para saber como é que a esposa age com seu marido, como é que a igreja deve agir com o seu Senhor Jesus Cristo. Cristo deu a vida pela igreja, o marido dá a vida pela esposa. Ei, meu amigo, você precisa ser um salvador para a sua família, como Cristo foi o salvador para a família. Ei, minha amiga, você diz que não ser submissa, mas uma mulher amada é uma igreja amada por quem Jesus Cristo morreu. Como você não se daria para esta relação de modo amoroso? O que acontece é que por falta do Espírito de Deus, por causa do Espírito Santo, nós não temos harmonia nas nossas relações. Se não temos os frutos do Espírito Santo, nós não temos harmonia em família. Mas usamos figueiras para esconder nossos pecados, esconder nossas mazelas, esconder nossos problemas e continuamos assim, sendo cristãos, desonrando o próprio Deus e a palavra de Deus, se utilizando até mesmo da Bíblia para defender as suas ideias, as suas visões, as suas percepções pessoais e desprezando a vontade de Deus. Isso é grave. Bom, vou chamar de volta o pastor Eliazar, mas antes ele vai explicar para a gente a história lá aqui de Gênesis, quando o Senhor disse para a mulher que ela teria filhos com muitas dores e que o desejo dela seria para o seu marido e que ele a dominaria. Está no texto, quero saber. Mas antes, deixa eu lembrar para você que nós temos a nossa revista Entre Família. Então faz assim, entre em contato com a gente e pede a nossa revista Entre Família. É um jeito de você aprender melhor como é que se relaciona. Ei, marido, você vai estudar sobre família, sobre o papel do homem, e então você vai pôr em prática. Esposa, filhos, família, buscar o Senhor e viver nos frutos do Espírito, para que a sua família se mantenha no altar de Deus, porque se for para viver do jeito que tem vivido, na carne, o que eu acho, o que eu penso, o que eu decido, o que eu resolvo, porque eu sou incrível, eu sou super poderosa e ele é o machão do pedaço. Aí já viu, né? É daqui pro inferno mesmo. Pois é. Então entre em contato com a gente, pode mandar a sua mensagem para o 12 21 27 31 21, ou, aliás, esse é o telefonar, ou mandar mensagem para o nosso WhatsApp 982444449. Deixa aí Israel no vídeo, deixa aí produção para ninguém se enganar, já que eu troquei aqui os esquemas. 21 27 31 21, você liga em horário comercial, mas a mensagem pode ser no WhatsApp e você só diz assim: eu quero a revista Entre Família. Só isso é suficiente, pode ser agora, tá bom? Porque depois você vai esquecer, não sei o quê. Então agora você manda mensagem para o 982444449. Aí a revista vai ser mandada para você, presente. Então você só escreve ali na mensagem, vai lá, anota o número e manda na mensagem assim: eu quero receber a revista Entre Família. Combinado? É um oferecimento aqui do consultório de família junto com Anjos da Esperança para você, tá bom? Vamos lá. Pastor Eliazar volta aqui com a gente, me explica este texto. Eu vi um vídeo seu, muito bem feitinho, lá no seu canal, Fala Sério Pastor, muito legal esse nome, Fala Sério Pastor. E eu achei muito interessante a sua visão a respeito desse texto, mas já adianto, não é fácil não, hein? Mas é com você agora, me explica como Deus disse para a mulher que o desejo dela seria para o marido e que ele dominaria. É um mandamento?
Pois é, esse é um texto muito mal compreendido, porque ele não é analisado dentro do contexto mais amplo. Eu realmente fiz lá no meu canal, o canal Fala Sério Pastor, e o pessoal brinca, diz, o seu nome do canal é Fala Sério Pastor, e você só fala dando risada, mas os temas é que são sérios, né? Bom, no capítulo 3 e o verso 16, Deus ele traz as punições para a mulher, também traz punição para o homem nos versos seguintes. Para a mulher ele fala de dor, para o homem também ele fala de dor, diz que Adão também ele teria o pão, mas com dor. Deus traz algumas maldições para a serpente, a terra é amaldiçoada, Deus diz para Adão, maldita é a terra por tua causa, mas Deus não amaldiçoa nem Adão e nem Eva. Se você atentar para o texto, perceberá que não há nenhum tipo de maldição para ele. Há punições, mas não maldição, porque a maldição Cristo levou. Deus disse assim, olha, a maldição que cabia a vocês, eu levo. E Paulo vai falar isso, Paulo diz que Cristo se fez maldito por nós. Mas como eu entender domínio e desejo no capítulo 3? Deveríamos olhar o contexto mais amplo, e o capítulo 4 dá um panorama muito interessante sobre isso daí. Eu vou ser bem sucinto, você pode depois ver lá no canal uma explicação mais detalhada, mas aqui no capítulo 4, Caim ele vai oferecer uma oferta, e esta oferta é rejeitada porque não foi aquilo que Deus havia pedido. Deus pediu um cordeiro, Caim oferece ali frutas, os legumes, os cereais, enfim. E aí Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, Deus então não atentou, Deus rejeitou Caim e sua oferta. E aí Deus começa a dialogar com Caim, porque ele está irado, e no verso 7 Deus diz assim, olha, se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Todavia, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Esse aqui é um dos textos mais complicados em sua tradução. E tem até uma expressão em latim que diz tradutore traditore. Todo tradutor é também um traidor, porque ele não faz a tradução sem os seus pressupostos. A gente vê isso lá no Novo Testamento, naquele episódio do ladrão na cruz, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Onde eu boto a vírgula? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vai perceber que as versões colocam a vírgula num lugar onde não deveria. É uma questão de tradução. E aqui nós temos uma situação similar no sentido da tradução. Por quê? Porque aqui a palavra pecado no hebraico é hatat. Hatat. E o que significa hatat? Pecado, transgressão, oferta pelo pecado. Mas é uma palavra feminina. Então, por ser uma palavra feminina, eu vou escolher a palavra transgressão, que é feminina também na língua portuguesa. O pecado jaz à porta, a transgressão jaz à porta. Que porta? E você deve estar pensando assim, pastor, é muito simples, é a porta do coração. O pecado está ali batendo na porta, ele quer entrar, ele quer dominar. Mas você Deus falando para Caim, né? Cumpre a ti dominar este pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque há sufixos pronominais aqui no texto, e esses sufixos estão no masculino. Então, eles não podem combinar com... Se fosse uma tradução literal e nós entendermos que a palavra hatat, hebraica aqui, é pecado mesmo, transgressão, então eu teria que ler mais ou menos assim. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Todavia, se não procederes bem, a transgressão jaz à porta. Imagine a porta do coração. E o desejo dele quem? Da transgressão, está no masculino. Será para ti. E sobre ele, deveria ser sobre ela, a transgressão, dominarás. Não faz sentido. Para eu entender isso aqui, eu tenho que olhar dentro do próprio capítulo 4, quem é o antecedente masculino mais próximo. Porque os sufixos pronominais têm que combinar, substantivo masculino tem que combinar, os pronomes têm que combinar com o substantivo. Eu não posso falar o Bíblia, eu tenho que falar a Bíblia. O substantivo tem que combinar ali com o artigo, enfim. E o único substantivo, o único referencial masculino mais próximo nesse texto é Abel. É Abel. Então, eu já entendo que, sendo Abel, a palavra seu, o desejo dele será para ti, sobre ele dominarás, não refere-se ao pecado, à transgressão, mas seria para Abel. Opa, então aqui eu já tenho algumas coisas interessantes. E a palavra hatat, será que eu poderia traduzir por pecado mesmo? Ou a melhor tradução seria oferta pelo pecado?
Quando eu começo a observar o contexto, eu vou perceber que a melhor tradução talvez fosse oferta pelo pecado. E a palavra aqui, jaz, uma oferta pelo pecado, jaz, rovetze no hebraico significa, essa expressão, ela é muito utilizada para ovelha, para rebanho. Por exemplo, quando a gente vai no Salmo 23, ali fala bineot desh arbitsene, que significa deitar-me faz em verdes pastos. Essa expressão deitar-me é justamente a mesma palavra que aparece aqui, da ideia de um cordeiro deitado. Então Deus, na verdade, está falando assim para Caim: Caim, se você não proceder bem, uma oferta pelo pecado está à porta. Que porta? Não é a porta do coração, é a porta do jardim do Éden, onde eles ofereciam seus sacrifícios. Então, na verdade, o que Deus está dizendo é assim: Caim, se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Todavia, se não procederes bem, uma oferta pelo pecado está ali deitada à porta do jardim, um cordeiro está lá. O desejo dele quem? De Abel. Mas por que o desejo dele? Porque quando Caim foi rejeitado, quando a oferta de Caim foi rejeitada, é como se Deus estivesse dizendo assim: Caim, direito de primogenitura seu passou para Abel. Você não tem condição de ser o próximo patriarca, você não tem condição de ser continuar tendo as bênçãos da primogenitura, porque você perdeu isso. Ele perdeu essa bênção. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: Caim, se você fizer certinho, se você me obedecer, a oferta pelo pecado está lá à porta do jardim. O desejo do seu irmão, Abel, será para você, e você vai dominar sobre ele outra vez. Interessante, sabe o que é? Deus está falando de primogenitura aqui, está dizendo: você será restituída a sua posição de primogênito. O desejo do seu irmão será para ti. Perceba que desejo aqui não tem nada a ver com o que a gente imagina, sexualidade. É a mesma palavra utilizada em Gênesis 3. E sabe, deixa eu dizer uma coisa, Darleide. Essas expressões, desejo e domínio, nessa ordem, só aparecem na Bíblia 2 vezes, em todo o Antigo Testamento, 2 vezes. Uma no capítulo 3 e outra no capítulo 4. Não dá para a gente dissociar. Há um paralelismo claro aqui. O jogo de palavras, a ideia é fazer um link entre uma coisa e outra. Desejo de Abel será para Caim, e Caim dominaria sobre ele. Espera aí, mas que tipo de desejo é esse de Abel para com Caim? Que tipo de domínio é esse de Caim para com Abel? Caim ia ser o primogênito, ia cuidar, ia proteger. O que era a primogenitura? A primogenitura era um oferecimento de Deus, um presente de Deus para aquela pessoa que era o primeiro filho. Ele daria continuidade, ele cuidaria da família, do clã, ele protegeria, ele alimentaria. Essa é a relação de domínio aqui, de um primogênito. E o desejo, ou seja, eu estaria à sua disposição aqui, Caim. Você é o primogênito e eu estou aqui para lhe auxiliar, estou aqui para ser o seu ajudador. O meu desejo é para ti, não tem que ver com um aspecto sexual necessariamente, como algumas pessoas pensam. Então, quando você vai ao capítulo 3 e o verso 16, que há as mesmas expressões: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, eu tenho que fazer um paralelismo com Gênesis 4. Por quê? Porque essas expressões não aparecem mais na Bíblia, só aqui. Então, eu entendo perfeitamente que o desejo da mulher para o marido tem que ver com a mesma similaridade de Abel para com Caim. E o domínio de Caim sobre Abel é a mesma palavra. Então, é a mesma coisa. Adão, você vai dominar sobre Eva, mas que tipo de domínio? É de proteção, é de cuidado, é de amor, é de zelo. Da mesma forma que o primogênito teria estas atribuições de cuidado, de amor, de proteção, e estas eram as atribuições de Adão em relação a Eva. Percebe? Não tem que ver com um domínio machista, de opressor, de massacrar, de violentar, de eu sou o cabeça, eu mando em você. Não. É de cuidado, é de zelo, é de proteção. Isso a gente vê como? Fazendo paralelismo entre Gênesis 3 e Gênesis 4. É uma função de liderança, mas uma liderança protetora, uma liderança cuidadosa, seria isso, né? Seria uma liderança que, quando nós voltarmos, ou se voltarmos para o texto que nós já usamos hoje, do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e falando do homem ser o cabeça e comparando a Cristo, novamente então aparece para a gente, e eu fiz questão de que nós fizéssemos inversos, que fôssemos nos textos que são tão alardeados como textos usados, inclusive, para fomentar a ideia machista de soberania masculina sobre a mulher. Nós vamos agora a Gênesis, o começo de tudo, ouvindo a própria palavra de Deus, e aqui eu preciso, então, me colocar no meu lugar, tanto de mulher, quanto e especialmente de serva de Deus, especialmente de quem
crer na palavra de Deus e pensar, meu Deus, onde estiveram os teólogos até hoje? Onde estiveram os estudiosos da palavra de Deus? Onde estiveram os cristãos que não viram que foi Deus, que Deus é esse, que disse que o meu desejo seria para o meu marido e, portanto, eu seria um ser humano nulo. Eu seria um ser humano sem ideias, sem vontade, sem liberdade. Eu seria presa de um homem. Eu seria objeto de um homem com autorização de Deus, como uma maldição que Ele tivesse dado a mim. Amados, amadas, por favor, até quando? Até quando nós vamos admitir que a palavra de Deus seja mal usada, mal usada? Até quando nós vamos admitir sermos cristãos que não têm conhecimento bíblico? Se não tem conhecimento da Bíblia, tudo bem, eu não sei tudo, aliás, sei nada perto de tudo que é a revelação de Deus, sei nada. Mesmo o pastor Eliazar, mesmo os doutores em teologia, os demais, os mestres, os pós-doutorados, são homens estudando com maior diligência, mas, meus amados, mesmo assim, quantos negam a eficácia da palavra de Deus? Quantos usam a palavra de Deus para negar o próprio Deus? Tem ateus que conhecem a Bíblia mais que eu e você e negam a Deus. Mas daí o dizer que Deus teria dito Ele próprio. Ou então isso aqui está errado, então esse livro não é um livro que revela Deus. Porque se eu admito que o meu Deus me disse que eu não tenho vontades, que eu não tenho desejos, que eu sou um ser humano nulo, e que quem manda em mim, quem manda, quem faz e que acontece, que decide e que não leva em consideração quem eu sou, é o meu marido, o seu marido, é o homem A, o homem B. Então não é Deus de amor. Mas quando eu me deparo com a revelação do próprio Deus a respeito de quem Ele é, que me dá um Salvador, Jesus Cristo, que ama as mulheres, que convive com as mulheres, e Jesus Cristo é Deus. Deus não é um Deus carrasco, o Deus do Antigo Testamento, bruto. Aí veio Jesus bonzinho, Ele é outro Deus. E aí tudo mudou. Jesus, Ele mesmo disse que Ele veio revelar o Pai. Quem conhece a Cristo, Ele disse, quem me conhece, conhece ao Pai. Quem viu a mim, viu ao Pai. Então, se Jesus Cristo amparou as mulheres, se permitiu ser auxiliado por elas, as discípulas de Jesus, se Jesus Cristo se permitiu ser tocado por pecadoras, se Jesus Cristo deu a oportunidade poderosa, belíssima, grandiosa de uma mulher ser a primeira missionária, ela saiu correndo para contar que Jesus havia ressuscitado. A mulher samaritana que evangelizou aquele povo em Samaria, contando que ela havia se encontrado com o Salvador. Quem vê Jesus Cristo viu o Pai. Então, Cristo não é diferente do Deus que é visto, declarado, revelado lá em Gênesis, quando Ele diz o teu desejo será para o teu marido. Isso não é maldição, isso é o resultado do que foi a transgressão e o que pecado faria. E mais, o Senhor estava dizendo, você vai cuidar da sua mulher, você vai ser o cabeça, você vai ser o líder, você vai ser o protetor, você vai fazer o meu papel na vida da sua esposa, você vai fazer o meu papel na vida da sua família. E você, minha amiga, você, Eva, e todas as Evas, todas as mulheres, você se permitirá ser auxiliadora deste homem, e esse papel de cada um exercer no seu lugar, essa submissão e esse cuidado, esse zelo, esse amor, essa junção homem e mulher, é o que vai ser a saída, vai ser a solução para que vocês não vivam em conflito, para que vocês não vivam brigando pelo lugar um do outro, para que vocês não andem despidos do sentido da unidade, da união, do bem-estar. Você faz isto, ambos estão unidos pelo Espírito,
para me revelar ao mundo a experiência de um homem e de uma mulher que, quando juntos, os dois se fazem uma só carne, a Shekinah de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, quando une homem e mulher numa aliança. Mas o que nós estamos fazendo, meu Pai? Rasgando a Bíblia, envergonhando a igreja ao longo dos anos, mas hoje nós somos pós-modernos. Estou eu aqui, uma mulher moderna, de cabelo curto, usando calça comprida, decente, porém honrada, atualizada nos costumes, mas sem desconsiderar que a vontade de Deus prevalece, o poder de Deus revelado em sua palavra, não se brinca. E eu, sendo esta mulher moderna, ando em conformidade, ou querendo andar, ou pensando estar em conformidade, em submissão ao meu marido, numa aliança de 28 anos. Pelo amor de Deus, a Bíblia não é machista e a Bíblia não é feminista. A Bíblia é Deus sendo revelado nestas páginas e o caráter de Deus em Cristo Jesus revelado para dizer que não é homem mandando em mulheres, mulheres sujeitas aos maridos, pianinho, sem dizer nada. E também não é agora nos levantarmos, arregaçarmos as mangas e dizer, vamos enfrentar, vamos causar uma revolução, e agora eu sou feminista, e o outro que é machista, e nós vamos para o embate, nós vamos para a luta, nós vamos para a guerra. Ei, alguém conhece aí os frutos do Espírito? Pastor Eliazar, volta aqui comigo para a gente terminar, porque eu me empolgo. Só rapidinho, quero te ouvir. A Bíblia é machista ou feminista? O que é a Bíblia? Não. A Bíblia não é nem machista, nem feminista. A Bíblia não partilha destas cosmovisões atuais. A Bíblia não partilha destas ideologias modernas. As preocupações bíblicas, as preocupações de Deus em sua palavra não são as preocupações da modernidade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é para todas as épocas. É claro, a palavra de Deus, ela deve ser bem compreendida dentro do seu contexto. E quando compreendida, como eu mostrei agora numa análise rápida de Gênesis 3, Gênesis 4, a gente vai observar que a Bíblia, ela não pende nem para um lado e nem para o outro. A Bíblia, ela não tem este papel. A propósito, Darleide, essa questão de ideologias, elas já existiam na época de Jesus. Se você atentar bem, você observar que na época de Jesus havia um governo opressor, haviam os romanos que estavam ali oprimindo os judeus, e haviam várias vertentes ideológicas, não é? Haviam os zelotes, por exemplo, que pegavam armas, vamos para cima, vamos matar. Inclusive um discípulo de Jesus era zelote, né? Simão o zelote. Haviam os fariseus que queriam manter o seu status quo ali na sociedade, tentando fazer um meio de campo ali com os romanos, mas por trás tinham as suas ideologias e odiavam os romanos, né? E queriam, de certa forma, se livrar deste jugo de opressão. E muitas vezes, algumas pessoas tentavam jogar as ideologias para Cristo. Não é? A gente vai ver um episódio em que perguntam a ele, vem cá, e a gente deve dar imposto ou não, deve pagar imposto ou não. Jesus nunca entrou nesses confrontos. Jesus nunca se deu ao trabalho de ficar defendendo ideologia A, defendendo ideologia B. Não, eu sou dos fariseus. Não, eu sou aqui dessa vertente dos zelotes. Cristo sempre esteve pautado pelo assim diz o Senhor. A palavra de Deus está escrito. E Cristo, ele conseguiu fazer uma revolução na sua época com os ensinamentos, com os padrões bíblicos que ele seguia. Se nós quisermos realmente transformar a nossa sociedade, se nós quisermos fazer uma mudança de verdade, nós precisamos ser bíblicos. Nós não precisamos de ideologias, nem feministas, nem machistas, nem de direita, nem de esquerda, nada disso. Nós precisamos disso aqui.
Se nós fizermos como Jesus fez, se nós observarmos a palavra de Deus, se seguirmos a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, o está escrito, aí sim. Aí o mundo vai ser melhor. Aí o mundo vai ver Jesus em nós e vai perceber que é possível ser diferente. É possível tratar as pessoas com amor, com igualdade, com tudo, sem precisar levantar nenhum tipo de bandeira. Eu não preciso levantar a bandeira feminista para defender os direitos da mulher, para defender que a mulher é uma obra-prima das mãos de Deus, para defender um casamento igualitário. Eu não preciso levantar nenhuma bandeira assim. Obrigada, pastor. Precisamos ir. Obrigada. É isso mesmo. Deus o abençoe. Obrigada mesmo. E a todos, obrigada pelo carinho. O tempo voa, mas acho que você entendeu, não é? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até semana que vem.